1, 2, 3, vai. And action! Hoje nós vamos falar do que é mais importante no transplante capilar. Outro dia me fizeram essa pergunta: Dr. Russo, o que é mais importante no transplante capilar? Num congresso em que eu estava dando aula. Muitas coisas são importantes, mas se eu tivesse que eleger a mais importante, eu diria naturalidade. É lógico que os pacientes querem um resultado 100% natural, com o máximo de densidade possível. Mas, se você obtiver um resultado natural, porém com uma densidade não tão alta, essa densidade pode ser complementada com mais uma cirurgia. Porém, se o resultado não estiver natural, você vai obrigatoriamente ter que corrigi-lo e causar um estigma nesse paciente. E o que gera o resultado absolutamente natural? Vários detalhes, angulações, direções, mas o mais importante, a assinatura, como eu já falei e falo sempre, chama-se hairline. O hairline é o que constitui do primeiro fio até não se enxergar mais o fundo do couro cabeludo. Então vamos pegar essa imagem do Brad Pitt para usar como exemplo. As pessoas acham que o cabelo começa imediatamente denso. Inclusive os pacientes me pedem isso. Não, doutor, eu quero não enxergar. Não existe isso. Brad Pitt, Tom Cruise, Elvis Presley, qualquer pessoa que tenha muito cabelo, naturalmente, uma mulher, se você colocar o cabelo para trás, você vai ver que existe um degradê. E só depois de 7, 8, 10 milímetros é que você não vai enxergar o fundo do couro cabeludo. Então olha nessa imagem de close-up do Brad Pitt. Existem as micro-irregularidades, constituídas de unidade de um fio. Depois uma coisa que se chama zona de transição, onde vão as unidades de 2 fios, em que você vê menos o fundo do couro cabeludo, mas continua vendo. E só então vê uma coisa que se chama zona de definição, onde você não vê nada do fundo do couro cabeludo. Recentemente nós usamos as fotos do ator Robert Downey Jr., do Homem de Ferro, para mostrar a importância e os detalhes da macro e da micro irregularidade no hairline natural. E uma coisa muito importante quando você for ver o hairline, que é a assinatura do cirurgião. Repare se o cabelo está totalmente penteado para trás, porque usam muito essa tática de usar o cabelo com essa onda, não permitindo que você veja o hairline. Para que você consiga observar bem o hairline, o cabelo tem que estar obrigatoriamente penteado totalmente para trás e em close-up, como nessa imagem. Vamos aproveitar esse post para falar também dos pontos temporais, porque não tem como falar de hairline sem falar de pontos temporais, porque eles são uma conexão, eles fazem o frame, a moldura do rosto. Então olha aí no Robert Downey Jr. Veja que o ponto temporal ele não é abrupto, ele não é triangular como se tem feito por aí. Ele é soft, suave, usando fios mais finos, tá? E ele harmoniza com a linha da entrada, que é sempre curvilínea. Eu tenho visto linhas de ângulo agudo, e não é. A linha da entrada ela é curvilínea e harmoniza com os pontos temporais, como vocês podem ver nessa foto. Vamos usar esse paciente como exemplo. Esse paciente me procurou, isso é muito comum hoje em dia, dizendo o seguinte: doutor, as pessoas estão falando comigo e estão direcionando o olhar para o meu cabelo, ao invés de direcionar o olhar para os meus olhos. E as pessoas não fazem isso por mal, elas fazem isso porque algo não está natural. E no caso dele, ele achava que estava bom. Eu perguntei a ele só queria ver aqui para descer as entradas. Então eu perguntei: mas você acha que está natural o seu hairline? Ele disse sim. Então veja nessa imagem, após a correção, 6 meses após a correção, que nós chamamos de sofisticação do hairline, onde nós colocamos fios mais finos e refizemos esses conceitos que já foram citados. Então o hairline perfeito, repetindo, ele tem que imitar a natureza, com micro irregularidades, macro irregularidades, zona de transição e zona de definição. E por último, no final de tudo, a gente ainda coloca algumas penugens na linha de frente, para imitar essas penugens que existem na natureza e que nós tiramos essas penugens da nuca ou da região supraauricular para dar essa sofisticação final que é a cereja do bolo. Mas dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E se uma imagem vale mais que 1000 palavras, eu acho que um vídeo vale mais que 10.000 palavras. Então que tal 3 vídeos? O hairline é isso, é o que você compreende do primeiro fio até você não enxergar mais o fundo do couro cabeludo. São esses 7, 8 primeiros milímetros. Ele não está preso a um penteado, a um estilo. Ele pode despentear, ele pode usar o cabelo dele como ele quiser. O detalhe do hairline do Bruno. Então vocês vejam que existem uns fios bem fininhos na frente. Depois disso existe uma coisa que se chama zona de transição. E só então a gente passa a não ver mais o fundo do couro cabeludo. Quando vocês forem ver um resultado na internet, preste atenção nisso. No hairline, tá bem? Tô cabeludo, rapaz.
Pensando o quê? Aqui porque eu quero mostrar um detalhe da linha de frente. Então, eu quero mostrar a assinatura do transplante capilar. Você que pinta, Sérgio, dizem que entre um quadro perfeito e um bom quadro, a diferença são 5 a 6 pinceladas. Essas 5 ou 6 pinceladas no transplante de cabelo chama-se hairline. É o que compreende o primeiro fio até não se enxergar mais o fundo do couro cabeludo. É a parte mais difícil de se fazer. Então, quando você for reparar num transplante de cabelo, repare no hairline. Cuidado com transplantes que o cabelo está para frente. Peça para ver com o cabelo para trás. Essas penugem a gente consegue pegar da nuca, da região supraauricular, erráticas. Isso é que dá assinatura para o transplante. Forte abraço, até a próxima.